Bora lá? Vamos começar? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. É o nosso primeiro vídeo. Estamos aqui para falar de Jesus, falar da Bíblia, conhecer mais, nos aprofundarmos mais no Evangelho e na pessoa do Espírito Santo, tá? Então, gente, se você puder, já se inscreve, curte, compartilha, já manda para os amigos. Nós estaremos aqui pelo menos uma vez na semana para podermos falar de Jesus, tá? Me chamo Lucas, sou aqui de Imperatriz do Maranhão, vou estar com vocês durante um tempo, tá? E espero que o Senhor fale ao seu coração. Como você viu já no título do vídeo, o que eu quero trazer é: não vos conformeis, não vos conformeis com esse mundo. Então vamos entender isso porque está em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, para a gente ter uma introdução aqui, entender que o nosso mundo, aonde nós vivemos, está sempre em constante evolução, constante desenvolvimento. Então você vai ver atualização de software, aplicativos novos, você vai ver, tá sempre aparecendo tendências novas, trend nova, música nova, filme novo, série nova, sempre está em constante desenvolvimento. E não só na parte tecnológica, mas carros novos, motos, modelos de casas, então tudo se atualiza. Se você pegar, por exemplo, uma música antiga que foi regravada, você vai ver que ela está com a qualidade melhor. Às vezes uma imagem melhor, um áudio melhor, um swing novo, algo novo que está rolando. Se você pegar um jogo antigo e jogar ele agora, uma remasterização, você vai ver que o gráfico melhorou, a jogabilidade, alguns erros foram corrigidos. Se você pegar vários modelos de carro, o primeiro lançamento para o último que saiu, você vai ver que eles são diferentes, mesmo sendo o mesmo modelo de carro, porque foi melhorando, foi desenvolvendo. O mundo está sempre em constante atualização e desenvolvimento. E a nossa vida em Cristo, ela precisa também estar em constante desenvolvimento. Primeiro ponto da mensagem da nossa conversa entender que precisamos transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. E Paulo, ele diz isso bem claro, bem no começo do versículo que a gente leu, que é: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, eu preciso renovar o meu pensamento, eu preciso renovar a minha atitude, eu preciso renovar os meus projetos. Se eu estou em Cristo, eu preciso ter uma renovação completa da minha vida. E ter um senso de discordância que as coisas velhas se passaram, eu não posso me conformar em viver as coisas antigas, porque tudo se fez novo. Por que eu não posso me conformar com as coisas antigas? Porque eu não posso me contaminar com os velhos hábitos, com as belezas exteriores, porque agora eu vivo totalmente para o Senhor. E essas belezas exteriores são todas prazeres momentâneos. Por que momentâneo? Se você pegar a trend dessa semana, não é a mesma da semana passada. Independente se você está vendo esse vídeo no dia que eu lancei ou depois de 2 meses, é desse jeito. A trend do mês não é a mesma do outro mês. A música de sucesso desses 15 dias não vai ser a mesma música de sucesso do próximo 15 dias. O filme do momento não é mais o mesmo filme do momento. Até o iPhone atualiza todo ano. E olha que iPhone é baita celular, mas ele precisa de constante atualização. Nunca vai ser o mesmo. E a gente precisa usar dessa ideia para saber que esses são prazeres momentâneos e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela não é momentânea, ela é eterna. E esse senso de "e não vos conformeis" precisa ser um combustível para nós que nascemos de novo em Cristo, fazermos e termos novas atitudes para não aceitar que o mundo corrompa mais pessoas com essas novas atualizações. Por quê? Porque o diabo, ele também atualiza seus pecados. O diabo, ele pega um pecado antigo, perdão,
O diabo ele pega um pregado antigo e ele vai botar uma roupinha nova nele para poder atrair mais pessoas. O diabo ele vai tentar usar de novos meios para poder roubar a vida das pessoas. Usar de novas drogas, novas bebidas, novas tendências, novas coisas para o fim que é sempre o mesmo, a destruição do ser humano. A destruição, matar, tirar ele do caminho de Cristo. Ele vai estar em constante desenvolvimento e atualização dos seus pecados também. E nós, olha que interessante, Cristo, Jesus, o Senhor, ele é imutável. Um dos atributos de Deus é que ele não muda. O que ele era ontem, ele é hoje e ele será eternamente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. A palavra de Deus nunca mudou e não mudará. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é e sempre será o nosso Deus. Ele não precisa atualizar nada. Não há nada novo na terra, debaixo dos céus. Não há nada novo para Cristo. Não há nada novo para Deus. Mas o diabo, ele pega o pecado e transforma em algo novo para poder te desvirtuar, te distrair do caminho e do propósito de Deus. E por que eu falo isso? Porque você vai ver na Bíblia, diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz para poder enganar. Ele muda até a sua fisionomia para poder enganar as pessoas, porque ele é o pai da mentira. E Cristo, ele não precisa mudar nada. Ele não precisa atualizar nada. Ele é e sempre será o mesmo. Nós é quem precisamos nos mudar. Nós é quem precisamos nos transformar. É nós que precisamos nos renovar para viver aquilo, o propósito que Deus tem para nós, para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade. Mas olha que interessante, o segundo ponto é: como é que eu posso apresentar um Deus imutável em um mundo de constante desenvolvimento e atualização? Por quê? As pessoas sempre estão procurando alguma coisa nova. Sempre está procurando algo novo. Algo novo. Precisa ter algo novo. E se você parar para pensar, Jesus, através das suas parábolas, ele falava de diversas linguagens diferentes com determinadas pessoas. Ele dá algumas respostas, de certa forma, para os fariseus. Ele fala de uma outra forma com os agricultores, fala de uma outra forma com os pescadores, fala de uma outra forma com seus discípulos, mas a palavra é a mesma. O Senhor é o mesmo, mas a forma dele se comunicar, essa mudava. E agora, gente, pelo amor de Deus, presta atenção no que a gente está falando. Não é heresia e fica até o final para você entender. A Bíblia mudou. Bíblia é o quê? Uma biblioteca de livros. O livro, Bíblia, mudou. A palavra de Deus não mudou. O que está ali dentro não mudou, gente. A palavra do Senhor é a mesma e sempre será a mesma. Mas a Bíblia mudou. Porque antigamente, eu lembro que as Bíblias eram como? Capa preta e a palavra de Deus. Tudo capa preta. Mas hoje nós temos Bíblias coloridas. Nós temos uma Bíblia com estampa de leão, de flor, de cruz. Uma Bíblia da Nova Versão, a Bíblia King James, uma Bíblia Almeida, a Bíblia da mulher, do pregador, a Bíblia da criança. Por quê? Porque nós entendemos que precisamos mudar a roupagem para poder atrair as pessoas, mas a palavra de Deus não mudou. O que está ali dentro não mudou. Então, assim, se a gente parar para analisar, como é que a gente está pregando o evangelho hoje em dia? Você vê departamentos na igreja. A forma de falar da Bíblia para criança é uma. A forma de falar da Bíblia para adolescente é outra. A forma de falar da Bíblia para casais, homens e mulheres, é outra. A forma de a gente se comunicar com líderes é outra. A palavra é a mesma. Mas a forma de ministrar, a forma de levar essa palavra, essa já mudou. Essa pode ser transformada, pode ser atualizada. E hoje, qual que é a maior ferramenta que temos para poder pregar o evangelho de uma forma nova? É as plataformas digitais, é as redes sociais, é o seu Instagram, seu WhatsApp.
Ou faça igual a gente, abre um canal no YouTube e comece a, pregar, a falar de Jesus, a pregar o Evangelho. Por quê? É um novo meio de falar. Antigamente era rádio, já teve em jornais. Eu lembro quando eu era criança, meu pai ele era pastor de jovens, então ele, numa conferência que teve, ele pegou e alugou um carro velho, e ele saía na rua com a caixa de som em cima, chamando o povo, e panfletagem, distribuía e tal. Hoje em dia está muito mais fácil, porque pelo WhatsApp eu consigo mandar um convite. Eu faço um vídeo, mando para as pessoas e tem um alcance às vezes muito maior do que uma caixa de som na rua. Pega muito mais, a amplitude é muito maior. Mas a forma daquele tempo era uma, hoje a forma é outra. Mas nós estamos pregando o Evangelho. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 12, diz que há diversos dons, há diversas manifestações, há diversas maneiras de levar, diversas formas de atuação, mas o Espírito é o mesmo. O Deus que capacita é o mesmo. Se você vê Evan Roberts, você vê lá da Rua Azusa, você vê Billy Graham, há um tempo atrás, cada um tinha uma forma de pregar, uma manifestação diferente. Havia semelhanças, por quê? Porque o Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo, a manifestação de Deus, a presença de Deus é a mesma, mas a forma que ministravam, essa mudou. Isso precisa estar em nosso coração, precisamos ter esse entendimento de eu não vou me conformar, que o diabo ele consegue atualizar o pecado, mas eu não consigo atualizar a minha forma de levar o evangelho. Eu não posso me conformar que o diabo ele está maquiando, ele está dando uma roupagem nova no pecado e eu não consigo falar de uma linguagem diferente para poder alcançar minha família, alcançar meus amigos, alcançar as pessoas do meu trabalho. Eu não consigo falar de uma maneira mais comunicável e entendível. Eu preciso atualizar a minha forma de ser, melhorar e desenvolver para alcançar mais pessoas para Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que eu quero trazer aqui hoje. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com as ferramentas que o diabo tem usado. Não se conforme em se parecer com o mundo. Por mais que o mundo tenha atualizado, por mais que o mundo tenha se atualizado, tenha se desenvolvido, por mais que nós precisamos nos atualizar, a palavra de Deus é a mesma. A palavra do Senhor é a mesma. Eu preciso levar o evangelho a toda criatura. É isso que nós vamos fazer. É por isso que nós estamos aqui com esse canal. Graças a uma palavra dada, ao direcionamento de Deus, a mesa de oração, de jejum, por isso que estamos aqui. Porque é uma nova maneira de pregar. E eu não me conformo que o diabo consegue usar vídeos, consegue usar filmes, consegue usar música para corromper a vida das pessoas. Se nós também conseguimos usar essas plataformas digitais para alcançar a vida das pessoas com o amor de Deus. Por isso, acompanha esse canal, se inscreve, curte, compartilha, esteja com a gente, porque nós vamos falar do amor de Jesus, porque nós não nos arrependemos do Evangelho. E esse é o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira conversa de muitas outras que vai ter. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo e já compartilha com os amigos. Até mais!